orando. Semana passada eu orei. Quem que ora hoje? A gente começar. Olha, Luana. Muito obrigado, Deus, por cada dia que você tem deixado a gente viver. Muito obrigada por esse nosso dia. Que domingo que vem seja muito melhor. Que a nossa aula seja muito boa. Que cada um que esteja aqui tenha muita saúde e as pessoas que não vieram também, porque você sabe por que não vieram. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém? Então vamos lá. Então nós vamos ver sobre Paulo, né? E nós vamos ver que hoje Paulo foi escolhido por Deus. Nós vamos ler Atos 13. Nós vamos ler primeiro do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Vamos ver assim, lembrar. Paulo se converteu. Como que ele se converteu? Porque ele ficou cego, aí Deus falou para a pessoa dele, Ananias. Isso. Falou para jogar um negócio que parecia escamas no olho dele e ele conseguiu ver de novo. E ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Isso. Então, ele estava indo para acabar com os pessoal do caminho lá, né? Que estava evangelizando. Aí Senhor Jesus aparece para ele numa luz assim, e ele fica cego. Aí Deus fala para ele, vai em tal lugar, encontre lá uma pessoa que vai orar por você, que é o Ananias. Ele orou, e quando ele orou, caíram como as escamas mesmo dos olhos dele, e ele voltou a enxergar. A partir daí, ele começa a pregar. Lembra que nós vimos que aconteceu um negócio com ele? Ele estava pregando, lá o pessoal aceitava de boa? Não. O que eles queriam fazer com ele? Ele foi pregar numa sinagoga lá, o que aconteceu? Eles acharam estranho. O que eles iam fazer com ele? Matar. Iam matar. E o que ele fez? Ele, com a ajuda de uns amigos, passou. Fugiu dentro de um cesto, desceram ele por cima do muro, num cesto, e ele foi embora, né? E a partir daí, então, ele continua pregando o evangelho, porque ele disse que Deus tinha falado para ele fazer. Então vamos ver aqui, ó. Aí ele vai para um lugar lá chamado Antioquia. Ó, no 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Níger quer dizer negro, então Simeão era chamado negro, provavelmente ele era negro, né? E Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí o 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Isso, então aí, ó, eles foram separados. Deus, através do Espírito Santo, fala que eles tinham que separar. Eles estavam vários, não tinha lá? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, tá? Cada um tinha uma característica. Mas Deus escolheu Barnabé e Saulo para eles irem nessa missão, certo? Aí depois vem, ele começa essa viagem, os dois, né? No 4. Enviados pelo Espírito Santo, descerão a Seleucia e navegaram para Chipre. Chipre era uma ilha, então eles saíram dali e foram para Chipre. Aí o 5, até o 8. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas
dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse João é o João Marcos. João Marcos é o Marcos, sabe, não tem o Evangelho de Marcos? Então, mas ele chamava João Marcos, tá? E ele também ajudou Paulo e Barnabé nesse período aí. Vocês. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. 7. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Isso, então eles foram para essa ilha chamada Chipre, andaram um monte de lugar lá e chegaram nessa Salamina. Lá eles encontraram um cara que era mágico, fazia magia e enganava as pessoas, né? O mágico ele não engana a gente, né? A nossa visão, ali, a gente acredita, né? Nas coisas que ele está fazendo. É uma enganação, na verdade, né? E ele se chamava Bar-Jesus. Ele tinha um nome, mas ele era chamado por outro também, tá? E esse Bar-Jesus, esse mágico aí, ele era amigo de um cara, de um governador ali da cidade, que era o Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo ouviu falar do Paulo, o pessoal de Barnabé que estava anunciando a palavra, ele queria ouvir. Só que o mágico aí não queria muito, não. Leia aí, ó, o 8. Mas Elias, Elimas. o mágico, esse é o significado do seu nome. Após ser a ele e tentava desviar da fé Procônsul. Procônsul é tipo um governante, um prefeito, uma autoridade, né? Da cidade. Ele queria ouvir, só que o mágico aí, ó, tá vendo? Ele chama Bar-Jesus, mas o nome dele é Elimas, esse é o significado do nome dele, certo? E ele estava tentando afastar. Não, né? Não queria que ele ouvisse. Por quê? Se o governador ouvisse, se convertesse, o que ia acontecer? Ele ia perder o emprego dele, não ia querer enganar, não ia poder enganar as pessoas mais, né? Então ele estava tentando afastar aí o procônsul lá, né, esse Sérgio Paulo, de ouvir a palavra, certo? Aí vamos ver, aí o que o Paulo fez nessa história aí, né? Vamos ver do 9 até o 12. 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, agora ele passa a ser chamado de Paulo também, certo? Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, aí o 10. filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo então já fica bravo com ele, chama ele de filho do diabo, né? Ele estava cheio de engano, ou seja, estava tentando impedir uma coisa que era da vontade de Deus. E aí, por isso que ele chama ele de filho do diabo. Quando é que você vai parar de atrapalhar, né? Aí o 11. Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Isso, aí veio o castigo de Deus sobre ele, né? Quando você impede, né, que Deus faça alguma coisa, vem alguma consequência aí, né? E por aí ele foi, por alguns dias ele ficou cego, né? Precisando de ajuda de algumas pessoas. Aí o 12. O cônsul, tentando procurar quem a guiasse pela mão, calma aí. Aí o 12. Aqui, ó. Fechou? 12. Vendo o que havia acontecido, Joel, profundamente
viu o que aconteceu, ficou impressionado. E ele creu naquilo que ele estava vendo, creu na doutrina do Senhor. Então, essa é a parte que nós vamos ver hoje, né? Então, Paulo e Barnabé foram escolhidos por Deus. Deus sabia tudo isso que ia acontecer? Sabia. Né? Por isso que ele escolheu esses, porque ele sabia que eles iam conseguir realizar a obra que ele estava planejando, certo? E aí teve os empecilhos. Eles vão encontrar empecilhos no caminho? Vão. Esse é só um. A gente vai vendo a história de Paulo, vai ter muitas outras coisas que iam impedir. Que nem você deixar a vida que você leva e mudar a mudança, quando você conhece Jesus, tem uma mudança grande. E você tem que deixar as coisas erradas. Então, o Elimas aqui ia ter que deixar de enganar as pessoas. Né? Ia ter que fazer outra coisa. E acho que ele não queria isso. Por isso ele tentava impedir que o procônsul ouvisse a palavra, que acreditasse e que quisesse que as pessoas mudassem também. Porque se o procônsul muda, ele ia mudar toda a cidade. Ele ia mudar tudo aquilo que ele governava ali ia ser diferente. Então essa era a ideia da mudança que ia ter, certo? E também que há consequências quando você tenta impedir a obra de Deus ser realizada, certo? Ó, eu preparei aqui algumas atividades. Tem aqui, ó, uma cena deles orando, né? Pelos dois, porque eles são escolhidos e aí eles oram e põem as mãos sobre a vida deles, né? Sobre a cabeça, para que eles partam, né? Para a obra que eles vão fazer. Então, Paulo vai na Bé aqui e os que estavam junto lá puseram as mãos para orar por eles, tá? E tem umas perguntinhas aí que vocês vão precisar da Bíblia para responder aí o que foi falado, certo? Tudo bem? Dúvidas? Aí tem aqui, eu tenho lápis também, para ver se eu pego esse lápis.
vamos corrigir as questões. A primeira aqui, ó. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Completa a função de cada um. Barnabé não tinha aí, né? Mas Simeão, qual era a característica dele? Profeta do doutor da igreja em Antioquia. Isso, mas ele tinha uma característica que ele falava de Simeão, o quê? Simeão Ranger. O negro, né? Simeão, o negro. Lúcio. Lúcio era o quê? Tá lá. Cooperador. O seu destino. Sim. Princípio, né? O que é Sirene? Sirineu. Ele era de Cirene, essa é uma cidade, então ele era Sirineu. Que vem aqui, Jundiaí e Jundiaiense. Ele era de Cirene, então ele era de Sirineu. E Manaína. Qual era a característica dele aí? Manaim, que foi criado por Herodes. Foi criado com Herodes. Herodes. Em Saulo também ele não fala aí, não tem nenhuma característica deles aí, né? Certo? Tudo bem? E o Simeão O Simeão, o negro. Certo? Aí a segunda. O Espírito Santo disse para enviarem 2 desses homens. Quem foram? Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, isso mesmo. 3. O que fizeram antes de enviarem os homens para a obra do Senhor? Jejuaram e oraram. Jejuaram e oraram, fazendo o quê? O que está aqui no desenho? e oramos. Oraram e impuseram as mãos sobre eles. Certo? 4. Os homens foram enviados para a ilha de Chipre e, quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar o Evangelho e foram para a cidade de Pafos. Lá conheceram o governador da ilha. Qual era o nome dele? Sérgio Paulo. Sérgio Paulo. Sérgio Paulo. O governador era amigo de um mágico que ficou contra os apóstolos. Por quê? Porque não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Isso, ele queria afastá-los do governador para que ele não aceitasse a palavra que eles estavam anunciando, certo? 6, né? Agora, Paulo, cheio do Espírito Santo, falou firmemente com o mágico e disse que o Senhor ia castigá-lo. Qual foi o castigo que o Senhor deu ao mágico? Deixando cego. Ele ficou cego por alguns dias, certo?